Quantos bons momentos a gente já celebrou com uma boa cerveja, né? Por isso hoje eu trouxe um amigo que ele já acompanhou muitas dessas conversas ali ao vivo e viu muitos brindes sendo feitos. Meu nome é Júnior Botura e eu convido a você a criar novos hábitos e começar o que não tem preço. As pessoas perguntam, né, como servir. São duas perguntas muito clássicas. Como servir e se o colarinho é importante? Muita gente acha que às vezes quando o bar é de chopp, o colarinho o pessoal tá fazendo de alguma forma para dar menos cerveja e não é. O colarinho é super importante para preservar a temperatura da cerveja e não deixar a cerveja oxidar, para que não tenha contato do oxigênio com a cerveja durante muito tempo. Quando a gente fala de sommelier, logo vem à cabeça o vinho. Mas o mundo da cerveja ele tem as suas complexidades. E o profissional sommelier formado em cerveja, ele está sendo o grande responsável pela essa evolução do mercado, por cobrar dos cervejeiros essas nuances, esses detalhes que eles estudaram e que a gente precisa ter em cada um dos estilos. O sommelier ele tem a função de divulgar a história da cerveja, os nuances de sabores, aromas e história para o consumidor. E não é só vir alguém e falar assim, olha, isso aqui é assim, assim, assado. Não, é botar emoção na história. Toda a história que existe por trás, seja do estilo, seja da cerveja, seja da cervejaria, eu acho que elas encantam o consumidor, porque de alguma forma você vai se identificar com aquilo. Um dos papéis do sommelier é ajudar a gente na harmonização. Como buscar o equilíbrio perfeito de um prato com um certo tipo de cerveja. E hoje aqui, por indicação do Gustavo, eu preparei um salmão assado, que eu vou servir com uma saladinha verde e para harmonizar, uma Bohemian Pilsner, um estilo bem clássico e que a Synergy lá de Sorocaba conseguiu replicar aqui de um jeito muito bacana. Uma cerveja leve, que ela tem um toque de herbal bem bacana, bem acentuado e que eu acho que vai dar um contraste legal com esse prato que a gente vai fazer. Eu queria fazer um bate-bola com você aqui. Eu vou dar um cenário e você indica um estilo de cerveja, pode ser? Um churrasco com os amigos. Uma Pilsen tradicional, se possível, com um toquezinho a mais de lúpulo. Eu gosto daquele amargor levinho no final que traz o próximo gole. E gelada. Um jantar a dois. Eu gosto muito de café, gosto muito de torra, então eu traria uma cerveja escura, talvez uma stout, tá? Mas não uma muito potente de álcool ou de sabores, uma mais suave. Um dia alegre e você tá sozinho em casa. Eu gosto muito das cervejas que você abre a garrafa, abre a lata e tem aquele aroma que parece um perfume, né? Então eu iria para, não sei um estilo específico, mas eu iria para as belgas, com certeza, né? As belgas trazem muito essa brincadeira do aroma, seria muito legal. Uma outra dica legal de harmonização é com Russian Pure Stout e doces. É um estilo que ele harmoniza com várias outras coisas, mas eu acho que a harmonização perfeita é com doce. Uma cerveja que ela é forte, encorpada, densa, e é uma cerveja que vem do Ceará, de Fortaleza, das 5 Elementos. Uma cervejaria que a gente imagina que só faria cervejas leves, né, pelo calor, mas não. Eles fazem muito sucesso com esse estilo, são referências no Brasil. Uma cerveja para você tomar naquele momento de paz, comendo um docinho, comendo uma trufa, uma torta de morango e que eu espero que vocês gostem da dica. Como que você convidaria uma pessoa a criar novos hábitos dentro do universo da cerveja artesanal? Para quem quer conhecer o mundo da cerveja, sem dúvida, você tem muitos aromas, muitos sabores e muita história para poder conhecer. No sentido de provar dulçor, amargor, acidez, tantas coisas bacanas que o mundo da cerveja pode mostrar e mudar o dia a dia dessa pessoa. Então, com certeza, seria dessa forma que eu convidaria. Vale a pena conhecer mais da história do Gustavo. Tem uma entrevista dele no site que ele conta um pouco sobre reinvenção e sobre descobrir o mundo da cerveja artesanal. E claro, tem mais dicas de outras cervejas também para vocês. E no próximo episódio, a gente finaliza essa série conversando sobre a evolução da cerveja no Brasil. A gente vai trazer dicas para quem quer ir mais a fundo nesse universo, conhecer um pouco mais, criar novo hábito e começar o que não tem preço. Eu espero você!